Gente, ó, quase todo mundo já ouviu falar ou passou pela experiência de retirar um siso, né? Aquele dente que pode trazer desconforto e até problemas na boca. Mas você sabe quando realmente é necessário fazer a extração? E quais são os cuidados depois da cirurgia? Pois é, para esclarecer essas dúvidas, eu recebo hoje aqui no nosso programa a odontóloga Márcia Luz, que vai explicar tudo sobre esse tema, tudo sobre relacionado à nossa boca aqui, tá bom? Vem cá, Márcia, seja bem-vinda. Linda demais essa doutora, gente. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, eu que agradeço a sua presença. Vamos começar então, doutora, a gente falando sobre o siso. Qual é esse dente? Qual que é esse siso? Explica pra gente. Bom, pessoal, o siso é o terceiro molar. Então, você normalmente tem 3 molares, que é aquele dentinho maior posterior. E, normalmente, o primeiro molar é o que nasce atrás dos dentes descidos. Aí, os pacientes não sabem, é o primeiro dente que fica cariado. E aí, o que a gente tem muito são pacientes que não têm o primeiro molar, perde muito cedo e esse siso migra, certo? E a gente, às vezes, nem sabe que tem o siso. Bom, o terceiro molar é um dente que normalmente tem falta de espaço para ele nascer. Alguns seres humanos não nascem o siso, eu falo que eles são privilegiados. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele não tinha o siso. Então, isso pode acontecer, gente? Sim, isso pode acontecer. E normalmente, quando o siso erupciona, ou seja, que ele nasce em boca, são raros os pacientes que têm esse espaço sobrando para que ele fique ali tranquilamente, principalmente que a gente consiga higienizar a última face dele, que chama distal. Então, é por isso que muitas vezes a gente preconiza que o paciente faça a extração do siso muito antes dele ficar cariado ou dele quebrar. Então, é sim uma ação preventiva. É importante você acompanhar o crescimento desse siso, levar o seu filho ali quando ele está crescendo. Muita gente chama o siso de dente do juízo, né? Porque nasce ali em torno dos 18 anos, mas nem todo mundo tem juízo com 18 anos. E aí a gente fala, acompanhe, porque quanto mais planejado e precoce a gente fizer a extração do siso, às vezes é mais fácil a cirurgia. Então, às vezes, se deixar ele formar inteiro, fica mais difícil. Você falou uma questão aí que eu achei interessante. Ele geralmente nasce quando a gente está com os 18 anos. Mas termina, né? Termina de formar. Isso. Que sai, sim, né? Que sai da sai gengiva. a boca, exato. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, a gente começa a usar aparelho bem cedo. Sim. E muitas vezes eu acredito que esse dente nem chega a nascer. No meu caso foi isso. Ele, sem nascer, ele já estava conseguindo entortar todos os outros dentes. Por que isso acontece? Ele já está formado de uma forma errada dentro da boca? Isso. Então, assim, o fato do siso empurrar todos os dentes é um pouquinho de mito, tá? O fato é que você não tinha espaço para ele. Então, teoricamente, a própria dentição... Porque ele era grande, não cabia ali e já estava empurrando. Exato. Mas não é que ele é forte, não, gente, entende? É porque não teria espaço pro dente. Então, o que acontece? A extração do siso faz, sim, parte de um bom planejamento ortodôntico. Então, se o ortodontista, que é o especialista em aparelho, visualiza que a gente não vai ter espaço para ele, é de bom tom que a gente já priorize a exodontia, a remoção desse siso, certo? E esse siso, ele é importante? Bom, essa é uma pergunta bastante difícil de eu responder rapidamente, porque cada indivíduo, né, tem a sua realidade. Então, o siso é muito importante, às vezes, para um paciente que perdeu os dentes da frente. Então, às vezes, o único dente que ele tem aqui atrás para mastigar é o siso. Mas, normalmente, uma pessoa que possui todos os dentes, é interessante fazer a extração e ele não é tão mais importante. Tanto é que a gente tem pacientes que não têm o dente siso em boca. Tem pessoas, então, que nem o dente nem nasce? Nem nasce, ele nem tem o dente siso. Olha só, gente. Sim. E quais são os principais motivos para a retirada dele? Eu acredito, né, que seja a prevenção, então prevenir que esse dente fique cariado, prevenir que esse dente atrapalhe a sua movimentação ortodôntica. Ele pode ser cariado até antes de nascer? Não. Só quando ele está mesmo. totalmente incluso, ok, mas o problema é que ele nasce tortinho. Aí ele só um pedacinho dele fica para fora e aí normalmente tem uma gengiva ali em cima que a gente chama de pericoronarite, que é quando inflama. Aí o paciente fala assim, de vez em quando ele dói, eu tomo um remedinho, passa. Isso é a pior coisa que tem, gente. A gente se automedicar, primeiro, e segundo, que a gente vai tornando algo agudo em crônico. Então a gente vai acostumando com aquilo ali e se tá doendo, pode ter uma cárie.
E aí essa cárie doeu, te avisou, ó, eu tô aqui, você toma um remédio. Ela vai crescendo. Então, a fase aguda, ela tá te avisando, algo está errado. Você se automedica e essa cárie vai crescendo. E aí, quando você se dá conta, você tá com um siso extremamente cariado, extremamente quebrado, e aí a sua cirurgia fica muito mais complexa. Por quê? Remover um dente inteiro, gente, é muito mais fácil da gente puxar. Remover um dente quebrado, a gente vai pegando caquinho, literalmente. Então, é muito mais traumático para o paciente. É como se fosse a questão de você fraturar um braço. Então, quando a gente fratura um braço, é muito mais difícil a gente colocar no lugar. Então, é importante a gente fazer isso para prevenir. Então, faça a extração para você não ter o dente cariado, porque realmente a gente não consegue higienizar de forma correta. Eu realmente extraí os meus antes mesmo de erupcionar. Os dentes de baixo estavam um pouquinho só erupcionando e os de cima já estavam em boca. Extraí os 4, certo? E é importante fazer isso. E para não prejudicar a sua ortodontia também. Porém, se você tem ausência dental posterior, converse com seu dentista para ver se realmente esse dente não está fazendo falta para você mastigar. Vamos falar um pouquinho, então, dessa parte da cirurgia, da retirada. Tem a cirurgia propriamente dita, que é quando ele não nasceu ainda, isso? Não, e quando ele nasceu, isso, são dois tipos de cirurgia. Como o que dente, funciona? O dente está incluso, que está dentro do osso, ou o dente está erupcionado, que é quando a gente consegue vê-lo como a gente vê os outros dentes. Mas o siso, gente, ele sempre vai estar numa região anatômica mais complexa. Por quê? É mais posterior, é mais difícil da gente ter acesso. E quando o paciente tem a boquinha pequena, mais difícil ainda, tá? Então, a gente tem que planejar a cirurgia sempre com o exame 3D. Então, isso é uma novidade também. Muito legal. paciente não sabe disso. E a gente fala muito isso lá na clínica, por quê? Porque a gente é 3D, gente. E o atendimento integral tem que ser 3D. Então, por que tem que ser 3D? Aquele raio-x que a gente está acostumado a tirar, que vai lá, faz aquela panorâmica, né? Ou então aquelas radiografias individuais dos dentes. São radiografias bidimensionais. O que quer dizer isso? Que é como se eu tirasse uma fotinha minha aqui, eu consigo ver só esse lado. Você não sabe o que tem desse outro lado, certo? Então, o exame 3D, ele consegue me ver 360. E por que isso é importante? Porque o siso está em contato com um nervo aqui embaixo que chama alveolar inferior. Ele faz a gente sentir gosto e faz a gente sentir tato. Então, a cirurgia de siso é sempre complexa. Então, não tem como a gente planejar um siso sem esse exame 3D. Então, a gente tem que ver o quanto o seu siso é grande em profundidade e o quanto que ele encosta nesse nervo, ou se ele não encosta no nervo. Eu acho interessante o tamanho da raiz do siso, O né? siso é complexo, ele nunca vai ter uma raiz... Antes de nascer, ele já tem a raiz bem formadinha. Raiz curva, raiz grande, dentes deitados. Então, o siso realmente sempre vai ser um desafio. Raros são os sisos que a gente consegue fazer uma extração como outro dente simples. Mas a complexidade da cirurgia... É mais difícil quando não nasceu ou quando já nasceu? Tudo depende. Depende. Mas normalmente existe um tempinho ali onde ele não terminou de formar tudo, mas ele já tem lugar pra gente puxar. Quando ele é só um germezinho dentro, que é mais difícil, porque ele é muito pequenininho. Agora, quando ele já formou pelo menos a coroa e a gente tem aonde tracionar esse dente, se torna menos desafiador. Olha só, gente. Um assunto, assim, interessante e importante que a gente trouxe, porque teve um caso, né, que ficou aí um pouco marcado nessa atualidade, que foi a morte de uma pessoa, né, depois que extraiu o dente siso. E a gente vai entrar nesse assunto em relação à questão da delicadeza da cirurgia, né, pós-cirurgia também, que eu quero que você explique pra gente. Pode ser? Pode ser, combinado. Mas eu já quero pegar esse gancho. Não tem muito a ver sobre o siso, não, mas tá falando de boca. A gente vai tirar essa dúvida aqui. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. O José Luiz. Doutora, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer uma limpeza? Bom, gente, eu falo isso rotineiramente na minha consulta inicial com os pacientes. Eu ensino a passar uma dental, explico da importância.
Falo que o paciente tem que entender dessa necessidade de que a boca é a porta de entrada para a infecção e às vezes a gente não consegue linkar isso. E a questão da limpeza, gente, novamente, depende de cada indivíduo. Mas normalmente uma pessoa deve ir fazer essa limpeza profissional, porque eu falo que a limpeza ela é diária, né? Que eu tenho paciente que fala, já escutei isso no consultório. Não, eu não faço, lá em casa é uma coisa bem meia boca porque eu deixo para vir ao dentista de 6 em 6 meses. Então, aí chega num jeito pra gente que a gente não consegue fazer milagre, né? Eu falei. Então, você precisa ter higiene todos os dias. Eu falo que o fio dental não é uma opção, tá? O fio dental, ele é necessário, porque regra. não é uma regra, gente. Não existe nada, nem uma pasta, nem uma escova ultramoderna com cerdas no seu... Nada chega no meio do dente. A única coisa que chega é o fio dental. Então, a higiene ela é diária, porém, ir ao dentista é de bom tom que seja de 6 em 6 meses, ou no mínimo, uma vez ao ano. E aí eu ressalvo, né? Porque é uma coisa que a gente tem muito lá na clínica, do paciente chegar sempre com radiografias, ou ele faz tudo lá na clínica também. Radiografia bidimensional e a 3D que eu te comentei. Por quê? A gente está acostumado de ir ao dentista e dar aquela olhadinha sem raio-x. Ou os meus pacientes ficam bravos que eles ligam assim, eu quero fazer uma limpeza. Aí lá na clínica a gente fala, então, para fazer uma limpeza, o senhor precisa fazer tal raio-x, o senhor pode fazer numa clínica radiológica ou pode fazer aqui na nossa clínica. Que burocracia, eu só quero fazer uma limpeza. Então os pacientes estão acostumados a mandar o dentista fazer o que ele quer. Entendi. Não é isso? Então tem uma mudança nisso aí, pessoal. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a infecção bucal né? Verdade. A bacteremia, a sepse que acontece no hospital, acontece no consultório. E acontece quando você vai ao hospital, às vezes sem saber que tem uma infecção na boca. Então, a odontologia mudou. Hoje a gente tem uma especialidade que chama odontologia hospitalar. Então, a gente tem que entender que dente mata. E se você foi ao dentista fazer uma limpeza, nós, como dentistas, temos que ver o todo. Não é só fazer a limpeza que você deseja. A gente precisa olhar tudo que tem ali. Imagina você ir numa... algo a mais, né? Imagina você vai numa ginecologista e fala assim, olha, eu quero só conversar. Aí ela não faz o teu exame porque você não gosta. Depois de um tempo, você descobre uma coisa bem séria lá. Você vai culpar quem? Entende? Então, os pacientes precisam entender que a radiografia hoje, a bidimensional, já deixa a desejar. E a 3D é fundamental. Então, não achem ruim, às vezes, esse excesso de zelo que o seu dentista vai ter com você ao solicitar exames radiográficos para uma simples limpeza. Falando ainda de limpeza, você falou que tem uma limpeza diária. Sim. Pra gente não chegar lá no dentista e o dentista falar assim, meu Deus, Meu que Deus! situação. É. Como é essa limpeza? Você falou do fio dental que é necessário. O que a gente pode acrescentar mais nessa limpeza diária? Gente, sabe o básico bem feito? É isso, o básico bem feito. Hoje a gente está querendo muita firula, né? Muita novidade, muita tecnologia, né? Eu falo que eu gosto muito de tecnologia, a gente trabalha com tecnologia de ponta, mas a higiene é igual limpar a sua casa, sabe? Eu comparo muito higienizar dente com a limpeza de casa. E aí o pessoal me pergunta... Boa comparação essa, né? gostei. Vamos pensar na nossa casa, gente. O que a gente limpa primeiro na nossa casa? A gente vai lá, tira os bibelôs para a sujeira cair no chão, não é isso? Ninguém começa a limpar pelo chão, certo? Porque na hora que eu for bater a minha cortina, limpar a minha estante, vai cair sujeira no chão, ok? Então, qual o primeiro passo, gente? Não é passar a escova deliberadamente aqui no meu chão, não. Porque senão eu vou levar sujidade para dentro da gengiva e mais ainda para o meio do dente. Então, o primeiro passo é o fio dental. É o que você não gosta, né? A maioria não gosta. Então, e o fio dental, gente, é um paninho, vamos linkar com a casa, é um paninho que eu vou usar para limpar aquela prateleira lá em cima que eu tô com preguiça e que às vezes eu tenho que pegar uma escada, né? Então, o fio dental, ele tem que ser passado no meio do dente e eu não posso usar esse fio dental sujo para passar no outro dente, senão eu tô trocando sujeira de lugar. Certo? Então, você vai pegar um pedaço de fio, e aí a gente vê outra pauta, fita ou fio dental, né? Então, você vai pegar um fio dental e você vai pegar um pedaço maior, você usou aqui, passou numa face do dente, ele tá sujo. Você vai pegar outro pedaço e na outra face do dente, porque são dois dentes distintos. Eu não posso passar, Tem gente que passa o fio dental caminhando, né? Não, gente, tem que ir no espelho, olhar, encostando na face. Então, leva um tempinho, é chato às vezes, mas extremamente necessário,
tá? Gente, adorei essa comparação com a É. casa. Eu tô lembrando aqui, ó, daquelas, né, as prateleiras lá sujas lá, que muita gente demora pra ir lá ver como é que tá. É o meio do seu É a dente. mesma coisa do dente. Isso. E aí eu falo muito isso. Se você não limpa todos os dias, por mais que você não enxergue a sujidade, se você passar a mão, você vai sentir. E tudo na nossa boca que a gente come, eu sou saudável, eu como brócolis, como alface, não preciso escovar dente. Tudo você mastiga, tritura e vira um caldo. Esse caldo vai penetrar no meio do seu dente. Certo? Então tem gente que fala assim, passa fio dental só quando tem uma carne me incomodando e às vezes eu uso palito de dente. Aí eu faço um alerta. Tá escrito na caixinha palito de dente? Não tá, gente. Então não é para usar no dente, tá? Então para limpar o meio do dente é somente o fio dental e todos os dias. Então eu passo o fio, venho com a escova sem pasta, porque eu vou lá varrer sem produto no chão. Certo? E ao final, para deixar a minha casa cheirosa e o meu porcelanato protegido, eu venho com cheirinho, não é isso? Então, exatamente. Não adianta eu comprar a melhor pasta dental do planeta com a maior condição de flúor, que ela não vai grudar no meu dente se estiver cheio de poeira, se estiver cheio de sujidade. Certo? Então, o flúor só faz efeito quando a superfície do dente está limpa. Perfeito, gente. Quantas vezes, no mínimo, que tem que escovar o dente? Bom, aí também depende da sua alimentação. Se você come doce em todas as refeições, você vai ter que procurar uma Nutri, né? E vai Nutriação. né? E vai ter que escovar sempre, gente. Não tem jeito. Agora, você é uma pessoa saudável, que você come doce só no final de semana. Aí, então, você pode higienizar menos vezes. Então, o que eu falo? Eu vou falar por mim, vou ser muito honesta, tá? Não me julguem. Às vezes, hoje mesmo, eu não almocei, saí corrida e tal, tudo mais. Às vezes a gente não consegue fazer a higienização após o almoço na correria do dia a dia. Então é sagrado que você nunca durma sem escovar dente, certo? Agora, o que mais peca? Trabalho com computador, cafezinho com açúcar, docinho. Cafezinho com açúcar, docinho o dia inteiro. Nossa, aí é fatal. Por quê? Porque tá fermentando ali, ó, o tempo inteiro, tá? Então essa pessoa, ela tem que tomar o café com açúcar e escovar dente. Entende? Então, tudo está relacionado, igual da Nutri, né? Quantidade de caloria, quantidade de gasto. Então, a higiene também tem a ver com isso, a sua alimentação e a sua frequência. Mas uma coisa que eu falo, gente, nunca durma sem escovar dente. E quando eu falo escovar dente, é esse cuidado com o fio dental, pasta, escova sem pasta e escova com pasta. Quem toma muito café aí agora, então, ó, tem uma forma de você parar de tomar tanto café. Lembrar que você tem que escovar o dente Café depois. sem açúcar, gente. Faça o treino. Eu também era apaixonada no café com açúcar. Hoje eu só tomo café sem açúcar. Tá vendo? Quem tem aparelho? Vixe, aí é redobrado. Qual que é o mínimo para escovar o dente? Não, aí quem tem aparelho, gente, me É perdoe, outra- aí tem que ser toda a refeição. Oh. Aí, por quê? Porque eu tenho um ferro na boca. Outra realidade. Aonde tem aquele, né? Eu tô falando de aparelho fixo, porque hoje a gente tem um aparelho invisível. Então, o aparelho invisível, inclusive eu tirei agora, porque né, eu comi, mas é bom porque você remove e você passa o fio dental. Com o aparelho fixo, gente, é impossível. Eu te falar que eu já usei aparelho fixo quando era menina. É impossível você passar um fio dental assim, correndo, porque você tem que passar o passa-fio e aquele negócio, né? É horrível. Então, por isso que houve a evolução também do aparelho fixo de metal para o aparelho removível. Porque o índice de cárie, fico com o dente alinhado, mas cheio de cárie. Essa era a realidade. E outra, o paciente não aguentava ficar com o aparelho todo o tratamento. Ele mesmo arrancava ou parava o tratamento. Então, o aparelho, gente, se tiver como, opte hoje pelo aparelho invisível, que vai te proporcionar menos cáries e uma possibilidade de higienização melhor. E se usa o fixo, me desculpa, você vai ter que higienizar o dobro, senão você vai ganhar umas carizinhas aí. Vai viver escovando o dente, viu, gente? A gente falou da questão daquele caso que um rapaz perdeu a vida depois de extrair um siso. Você falou dessa questão de infecções, que a boca é uma porta, né, para infecções e tudo mais. Eu vou deixar essa pergunta no ar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, pode ser? Combinado. Deixei uma pergunta no ar aqui para a doutora, porque a gente está falando sobre essa questão do siso, cirurgia e tudo mais, por causa de uma situação que aconteceu, né, que é de conhecimento da maioria, de que há pessoas que acabam vindo a óbito por causa de uma cirurgia do siso. É realmente por causa da cirurgia do siso? Tem esse perigo?
Ou é por causa daquela questão que você falou, que a boca ela é entrada para infecções e tudo mais? Bom, nunca a gente tem um fato, seja ele de qual a origem for, que a gente só tem uma causa, né? Eu falo que tudo nessa vida depende do olhar, depende da onde que você está buscando esse motivo. Então, a morte do paciente, ela tem várias justificativas. A primeira delas, que o paciente tem que ter entendimento, que às vezes é algo totalmente obscuro, é o cuidado que o dentista tem com a esterilização. Então, muitas vezes, o paciente procura o lugar mais perto da casa dele, ou o dentista mais bonito, ou o dentista que tem mais seguidores no Instagram, ou o dentista mais barato. Então, isso não pode, isso não pode ser critério, né, de escolha. Então, o que está por trás ali daquele consultório, daquela fachada, daquela proximidade é muito além. Então, a gente precisa procurar profissionais que realmente tenham consciência da necessidade da esterilização. E não basta apenas colocar e ter uma autoclave, você precisa saber manusear aquilo ali. Existem testes que a gente tem que fazer todas as semanas para verificar se está tudo ok. Isso gera um custo. Então, se você pega uma clínica, às vezes, que te cobra muito barato, ela não vai conseguir fazer esses testes toda semana, porque é quase R$1.000 de teste, gente. Entende? Então, esse é o primeiro critério. A qualidade do profissional e a esterilização que ele vai te proporcionar. Continuando com a qualidade do profissional, é a especialidade dele. Então, a gente precisa saber que procurar um especialista hoje é a melhor opção, porque não existe mais o dentista que faz tudo, gente. Cada um vai se especializar naquilo ali, porque se eu faço aquilo todo dia, eu me torno melhor naquilo, tá? Então, a técnica que vai ser usada também. E eu falo muito, foi bem legal a Joana estar aqui, porque a gente acredita lá na Clínica Luz que o atendimento tem que ser integral. Então, a boca ela é porta de entrada para a contaminação e, às vezes, uma cárie, às vezes um bruxismo, às vezes uma fratura dental, ela não está ligada, às vezes, com a sua saúde bucal, tá com a saúde mental, tá com a sua dieta. Então, não adianta você ir ao dentista, eu falo, ficar remendando. Entende? Quebra um dente, eu vou lá e remendo. Como a Joana falou, né? O nosso corpo, ele é né? uma junção, né? Não tem jeito, é um só, é um único. Isso. E o que ela falou muito importante, né? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente não pode colocar nada na boca, porque pode entrar alguma coisa dentro da loja cirúrgica e tudo mais. Então, o fato é estar bem sistemicamente. E aí, como é que você vai saber disso? O dentista precisa fazer uma anamnese, que são aquelas perguntas, como é que você está, e em alguns casos... Todo né, um histórico paciente. De saúde, Ou gente. seja, né, doutora, são vários fatores, não pode só delimitar que foi por causa daquela cirurgia. Que foi por causa do siso, entende? Né? Isso poderia ter acontecido num implante, isso poderia ter acontecido numa extração simples, isso poderia ter acontecido em um tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, que é o mais sério. Tá certo. Certo? Obrigada, viu, doutora? Obrigada. O pessoal elogiou demais, porque a doutora foi muito esclarecedora. Gostei demais, viu? Principalmente a questão da limpeza de pele com a casa. Tá joia. Que tem tudo a ver com a nossa realidade. E se quiser saber mais, né, pode seguir o meu Instagram, que é @doutora.marcialuz, ou o Instagram da Clínica Luz, que é Luz Espaço Integrado, só que sem o C cedilha. Então, é Luz Espaço Integrado. Tá bom, combinado.